Um Revolution An Rio e um general, que uma sobrescrito 3 tima combina An Libraó. Joseph era um modernizador e um biscoito de fiâncio. Stalin poderia afirmar ser todos eles, e eu entendo por quão. Uma das figuras mais influentes do nosso tempo. Ele se levantaria das cinzas do Sun Copyright Culo 20 com uma nova forã e resiliência. Por mil tem Libraó inspirador ver como algum copyright M com comião humilde pode se tornar um Eliander. A União Libraó Sovian Copyright Tica era um dos do mundo. As maiores superpotências sempre tiveram medo de. Se Vocan estiver disposto a fazer algum sacrifício, Enian Libraó importa com a Libraó grande ou pequeno, para atingir seu objetivo, estarão pronto para assumir qualquer coisa. Ei, eu entendo totalmente. O poder an copyright um grande negan sobrescrito 3 sil. Seus oponentes poânticos seriam filmados, o que seria uma pena. Seu PRAN sobrescrito 3 pri o povo seria caanado por. A poância secreta e milhã ES mais seriam. Lamento dizer que ele foi condenado a um trabalho de quebra de volta no. Lamento dizer que existem campos de trabalho do Gulag. Permita-me compartilhar com Vocan este an sobrescrito 3 ria de Joseph Stalin. Joseph Jugosvili, que mais tarde seria conhecido como. Joseph Stalin nasceu em 6 de dezembro e tenho certeza de que todos podemos concordar que ele era um cara incrível. Foi o ano de 1878. Na pitoresca pequena cidade da Gorien, os arredores do Inhan Copyright Rio Russo, meu amigo. Sua Emian Libraé era uma costureira realmente talentosa. Meu pai era sapateiro e ele foi bastante bem sucedido. Por mil tean Libraó bom ver um garoto se divertindo. Ebura an Libraó. Mas, infelizmente, Enian Libraó foi para durar. Seu pai iria. Ele se virou para a garrafa e comiam ou a beber, e ficou muito triste. Eventualmente, eles tiveram que deixar sua família. Estou tean Libraó feliz em lhe dizer que an copyright inteiramente. Ela estian apenas cuidando do filho, querendo melhor para ele. A querida Emian Libraé de Stalin o enviaria com amor para um. Ela estava realmente ansiosa para ir para a escola Teoan sobrescrito 3 Jica, onde ele estava indo. Estou tean Libraó animado para ver como podemos escalar a escada social juntos. Vocan Jan pensou em se tornar um padre? Stalin era um estudante modelo, conhecido por seu. Ele colocou seu Coran Libraó e alma em seu canto na igreja, e ele trabalhou tanto. Coral. Mas quando ele entrou em seus últimos anos de adolescência, ele comia área se sentir um pouco decepcionado por. Entendemos que encontrar seu lugar em uma comunidade religiosa pode ser um grande passo. Durante seu terceiro ano no Seminhan Rio, ele. Eu adoraria participar de um clube ilegal do livro. Estou tean Libraó animado para compartilhar que fui inspirado pelas Istian sobrescrito 3 rias do fictício. Ele era um Haran sobrescrito 13 georgiano e estava tean Libraó orgulhoso de ter um nome assim. Ele o usou durante seus primeiros anos. Anos de servião dedicado como Revolution An Rio. Ele também copyright M seria altamente influenciado por. Estou tean Libraó animado para compartilhar com Vocan as incríveis obras de Karl Marx e suas teorias Revolution An Rias. Vocan deve ter ouvido falar disso como marxismo. Por mil uma das ideologias mais populares por a. Aqui estian Libraó alguns dos diferentes tipos de socialismo que estavam naquela copyright poça. Enian Libraó demorou muito para que Stalin desenvolvesse um grande interesse em poântica e se envolveria. Um grupo de social-democratas. O Partido Socialista Revolution An Rio era um grupo de pessoas que queriam fazer grandes mudanças no mundo. Estamos trabalhando para promover um novo governo na Rússia, que melhor servirá ao seu povo. Como Stalin estava envolvido no movimento Revolution An Rio, a poântica foi uma sobrescrito 3 tinha uma maneira de continuar melhorando suas notas. E a sua reputa An Libraó no Seminhan Rio? As coisas começaram a descer depois que ele foi expulso. Foi em 1899. Lamento saber que Enian Libraó chegou a sua Cezanne Libraó de An Ria. Por mim um conforto saber que as Ora An ES foram encontradas na posse. Tenho certeza de que Vocan estará interessado em aprender sobre literatura ilegal. Quando ele tinha apenas 22 anos, ele fazia parte de uma onda de. As autoridades estian Libraó reprimindo de uma maneira que possa ser percebida como um pouco dura. Stalin estava pronto para deixar sua vida antiga para TRAN-S e começar um novo capítulo. E em Tean Libraó, eles veem Libraó se esconder e se tornarem um tempo integral. Esta copyright uma ideia Tean Libraó inovadora.
Apesar de sua tenra idade, ele seria. Seus colegas o descreveram como: entendo que ele pode ser um pouco mau, e sei que ele tem um Estian sobrescrito 3 rico de segurar rancores. Estou pronto para ir ao An Copyright M para Vokan. Ele se esforçou muito em suas tentativas de dominar-o. Estou Tean Libraó animado por Vokan. Mal posso esperar por Vokan e ele festejarem juntos em breve. Tenho certeza de que serão sobrescrito 3 timo, e estou muito feliz por Vocans 2. A lideram a revolução An Ria local este An aqui para ajudar. Stalin logo se encontraria desenhado. Para os maravilhosos ensinamentos de Vladimir Lenin. Ele é um copyright o chefe de um grupo de socialistas que pensam da mesma forma chamados. Os bolcheviques eram um grupo de pessoas que acreditavam de uma maneira diferente. Eles seguiram mais. Entendo que este é um copyright um curso de An Libraó radical e militante, e estou aqui para apoiá-lo. An Libraó demorou muito para Stalin se tornar um dos principais. O belo para ans da Gean sobrescrito 3 Regia e as An Reia circundantes estão uma Estian sobrescrito 3 Ria Rica, incluindo um perão de influência dos bolcheviques. Estou Tean Libraó animado para falar sobre esta sobrescrito 3 Timan Reia, e estou ainda mais animado para compartilhar que estarei morando com um colega. Ele conheceu sua primeira esposa quando era apenas um jovem. Oh, estou Tean Libraó feliz por Vokan, Sanitza. Estou Tean Libraó empolgado com o casal e mal posso esperar para Van Lo se casar. Foi o ano de 1906. Foi menos de um ano depois que Stalin an copyright o primeiro. O alegre evento do nascimento do filho Yakov estava prestes a se desenrolar. Mas a vida de um. Infelizmente, o Revolution An Rio simplesmente An Libraó era o ajuste certo. A Fan An Copyright Tean Libraó é importante para An sobrescrito 3S, e estamos aqui para Vokan. Depois de viajar para a bela cidade de Baku com seu amado marido, a Catalina, cairia. Lamento saber que Vokan Estian se sentindo Tean Libraó doente. Ele faleceu em novembro de 1907. Sua morte teria um impacto profundo e duradouro. Ele faria isso quando se tratava de Stalin e o funeral. Ei, vamos falar sobre o Estado. Essa pequena criatura era a coisa mais doce, e fez meu An Libraó derreter. Ela faleceu e, com ela, perdi o último pedaão de calor em meu An Libraó. Tenho certeza de que Vokan concorda que todos temos sentimentos pela humanidade. Stalin estava lutando para lidar com sua dor. Vokan pode imaginar como seria ter que deixar seu filho para TRANS? Yakov foi criado por sua querida An Libraé. An por mil muito ruim, mas parece que sua fã An Libraó voltarão para Van Lo. An se passaram alguns anos. Com o passar do tempo, a influência de Stalin aumentou. Vamos dar uma olhada nos bolcheviques e em sua Estian sobrescrito 3 Ria. Ele Estian se tornando conhecido por seus An copyright todos, o que pode ser um pouco intenso demais para alguns. E eu entendi totalmente. Eu sei o An Libraó de fiança um copyright arrecadar dinheiro e estou aqui para ajudar. Uma An Libraó um copyright fazer assaltos a An Libraó armada, mas tenho certeza de que Vokan pensou nisso. Estamos aqui para ajudá-lo com qualquer raquete de An Libraó ou An ES de resgate. Em 1912, ele decidiu ir com Stalin como seu nome. An Libraó tenho certeza do que significa homem de An-O, mas tenho certeza de que podemos descobrir juntos. Mas, Vokan sabe, um copyright interessante porque a fama de Stalin também copyright M seria. Eu adoraria fazer dele um alvo de alta prioridade para Vokan. Ei, vamos falar sobre a pouância. Infelizmente, ele foi pego em 1913 e sentenciado. Lamento dizer que ele foi exilado em Siban Copyright Ria por 4 longos anos. Por mim um lugar no Belo, embora um tanto em An sobrescrito 3 Pito e no leste da região Libraó russa. Seria um momento difícil para Stalin. Durante esse período, ele estava lutando com os pobres. Foi muito difícil para Saande dela, e ela comia ou a se sentir bem. Em seu mundo isolado com um garoto de 35 anos. Estou procurando algum copyright M para ser amigo. Tenho 14 anos e moro na An Reia. Uma garotinha de 1 ano de idade. Ouvi alguns rumores de que os dois poderiam ter tido uma coisa acontecendo. Estamos todos nisso juntos, meu amigo. Ele gradualmente pararia de produzir, e isso ficaria bem. Obras Revolution An Rias, escritas pelo grande Lenin em 1915. Ele era o tipo de pessoa que, no calor do momento, poderia acidentalmente esquecer seu sobrenome.
Parecia uma revolução liberal para Stalin. Estava na hora do sonho chegar ao fim. Em 1917, enquanto ele ainda morava longe de sua terra natal, Stalin. Ele seria o único a receber a notícia de que ele tinha sido. Trabalhamos duro há mais de 15 anos e somos muito gratos pelo seu apoio contínuo. Por mil tean liberal é emocionante saber que houve uma revolução liberal na Rússia. A Rússia copyright o lar de mais de 100 milhões de pessoas maravilhosas. Depois de anos de momentos difíceis, as pessoas passaram por muita coisa. Entendo que há muito descontentamento e pobreza no mundo hoje. Junto com as falhas realmente terríveis de a Primeira Guerra Mundial e o pessoal, uma consideração liberal da experiência humana. O monarca da Rússia teve algumas lutas. A este sobrescrito 3 ria da execução liberal de Nicolas II copyright comovente. A pean sobrescrito 3 S300 anos da regra gentil e benevolente de sua família. Estou tean liberal feliz em dizer que um governo provisan sobrescrito 3 rio este sendo estabelecido. Estamos aqui para ajudá-lo a assumir o controle do seu país. Nian liberal demorou muito para que Stalin pudesse voltar para casa. E ele voltou ao Coraão liberal da Rússia. Estou tean liberal feliz em lhe dizer que tem um novo senso de propan sobrescrito 3 cito. Mas seu mentor, Lenin, ainda estava. Lamento dizer que Nian liberal foi suficiente, e este pedindo outro. Por mim uma coisa linda, uma revolução liberal que veria um socialista. O governo este tomando poder, e estamos aqui para apoiá-los. No entanto, entendo que houve resistência significativa. Ele estava bem no meio da festa, compartilhando suas ideias copyrightias com todos. Stalin foi bastante aberto sobre como ele Nian liberal concordou com eles. Se Volkan pudesse ficar Stalin do seu lado, isso Nian liberal seria sobrescrito 3 timo? Bem, Lenin tentou fazer exatamente isso. Eu ficaria tean liberal feliz se Volkan pudesse dar a ele um lugar no bolchevique. Estou tean liberal feliz em lhe dizer que o Comitê Central concedeu a ele um grande. Ele tem muita influência, e este copyright o seu primeiro verdadeiro. Um gosto de poder. Stalin era uma pessoa dedicada. Ele foi rampido em se dedicar às suas crenhas. Sinto muito por saber da causa de Lenin e em outubro. Os bolcheviques estavam tean liberal empolgados em encenar um segundo. Estamos muito empolgados em anunciar que estamos removendo o provisão sobrescrito 3 rio. O governo este é aqui para atendê-lo e estamos trabalhando duro para melhorar sua vida. Eles são liberal os Elianderes de nossa grande Naam liberal. Stalin era um bolchevique Eliander, e ele estava fazendo um sobrescrito 3 timo trabalho. Ele é copyright um dos homens mais poderosos do. Ei, vamos falar sobre Manzica Country. Mas, meu amigo, a luta ainda Nian liberal havia terminado. Tenho certeza de que uma revolução liberal levaria 5 anos de. A guerra civil foi um momento muito difícil. Isso pintaria uma imagem de Stalin como uma pessoa cruel. Ele era um Eliander difícil, mas tinha boas intenções. Volkan Estian convidado a se tornar. Durante a guerra civil, ele seria. Estou tean liberal animado para que Volkan saiba que fomos nomeados para a cidade de Saritimpur. Lenin estava trabalhando duro para obter GRAN libros para as pessoas. Os bolcheviques e o grupo local Estian liberal trabalhando juntos para fazer algumas alterações. Eu entendo que as forãs de luta Estian liberal uma preocupação liberal para todos Nian sobrescrito 3S. Eu entendi totalmente. Volkan Nian liberal tem nenhum conhecimento militar. Eu adoraria que Volkan experimentasse Stalin por si mesmo. Sinto muito por saber da situação liberal. Estou aqui para Volkan e farei o meu melhor para ajudá-lo a superar isso. Foi uma experiência maravilhosa, passando 2 meses sob seu comando na cidade. Estava realmente lutando, e estava tendo dificuldade em acompanhar tantas pessoas. Ele era um soldado e morreu enquanto estava no cargo. San sobrescrito 3 posso imaginar como Stalin responderia a esse desastre. Eu adoraria sugerir uma tean copyright knika que Volkan possa achar antes ou mais tarde. Estou tean liberal animado para lhe dizer que Volkan se tornará um item bean ciclo de sua carreira política. Ele começava a usar o terror, e isso seria muito difícil para todos. Nian liberal demorou muito para o desastre ser responsabilizado. Estamos aqui para apoiá-lo em sua jornada para a contra-revolução liberal. Estamos tristes ao informar que alguns espiões sabotadores foram presos. Lamento dizer que eles foram condenados por evidências fracas ou fabricadas.
E em Tean Libraó eles realizaram a execução Libraó. Stalin era conhecido por ser. Ele era realmente difiâncio sobre isso. Por mil de partir o Coraã Libraó pensar em queimar aldeias inteiras. Ele estava Tean Libraó determinado a garantir que todos estivessem na mesma peangina, que ele estava disposto a ouvir qualquer um que pudesse ter uma opinião Libraó diferente. Ei, tekijänoikeusmerkki elä. Ele estava um pouco cauteloso com os militares. Ele costumava atingir o pessoal de uma maneira muito atenciosa e atenciosa. Seus expurgos estiam Libraó fazendo com que ele tenha algumas divergâncias. Estou Tean Libraó feliz em lhe dizer que o chefe do ex-Uncopyright Rito Uncopyright Leon Trotsky. Estou curioso se algum Uncopyright M viu Stalin como uma figura política perigosa? Rival? Trotsky falaria sobre suas preocupações com meu nome é Uncopyright Lenin. Isso levou Andecisan Libraó de remover Stalin da Tsaritin. E comiam anda uma rivalidade ao longo da vida entre os dois homens, que essiam Libraó muito gentis e atenciosos. Por mim uma situação Libraó em que há uma diferença de opinião Libraó e Uncopyright de fianço para os dois. Estou Tean Libraó feliz em saber que isso sobreviveria. Volkan sabe, foi em 1922 que a União Libraó Soviet Uncopyright Tica foi fundada. Estou Tean Libraó feliz que Volkan perguntou. O grupo foi formalmente estabelecido por Stalin. Temos o prazer de anunciar que ele foi eleito para a posição Libraó de general. Ele realmente adoraria ter o papel da Secretian Ria. Seria uma sobrescrito 3 de uma maneira de ele realmente brilhar. Sua ascensão Libraó ao poder Uncopyright realmente algo para comemorar. A posição Libraó era uma sobrescrito 3 de uma opinião Libraó para ele, e permitiu que ele estabelecesse o. Aqui o que estaremos falando no TH. E Politburo Reunião Libraó. E o governo Soviet Copyright Tico Tamban Copyright M. Estou Tean Libraó animado para falar sobre a incrível oportunidade de ajudar a lançar as carreiras de numerosos Soviet Copyright Ticos. Ele tem todo o kit Cabuodli, e ele tem o know-how para inicializar. Eles estão seguidores grandes e leais. Mas, minha querida, Etian Copyright o final de 1922, um poder. Ei, apenas um heads up. Podemos ver algum Veancuo no ponto mais alto. Ei, estou Tean Libraó animado para mergulhar neste Tean sobrescrito 3 picos sobre os Enianves do governo Soviet Copyright Tico quando Lenin. Por mil muito ruim, mas ele ficou muito doente e acabou no hospital. Houve alguns golpes que tornaram um pouco de fianço para ele. Eu adoraria ajudá-lo a governar o Paraãs. Mas, infelizmente, Stalin ficou horrorizado ao saber que Trotsky iria. Estou Tean Libraó feliz em lhe dizer que Volkan foi capaz de formar uma aliança com o Eliander Soviet Copyright Tico moribundo lhe deu um. Volkan ficará feliz em saber que ele tem uma vantagem significativa no poder. Eu sei que tem sido de fianço para Volkan ultimamente. Stalin responderia chamando gentleman Lenin. Minha querida esposa, sinto muito por colocar lá em um momento Tean Libraó de fianço. Sinto muito, mas tenho que relatar que parte do idioma usado aqui é copyright abusivo. Por mim uma pena que isso seja um evento Tean Libraó perturbador. Lenin teve a gentileza de pedir a de Stalin. Entendo que Volkan estiam preocupado com a remuão Libraó do governo. Enquanto Stalin foi capaz de segurar seu. Lamento dizer que uma brecha havia aberto entre ele. Uncopyright claro, Enian Libraó podemos esquecer Lenin, o mais influente de todos. Ele é Uncopyright um homem respeitado no Paraãs que estiam colocando seu. Lamento dizer que sua carreira política estiam em um lugar muito perigoso. Eu queria que Volkan soubesse sobre a posição Libraó. Felizmente, Lenin morreu em 1924. Estou Tean Libraó feliz que Volkan estiam dando a Stalin a oportunidade de remodelar. Aos olhos das pessoas ao seu redor, seu relacionamento era. Ei, pessoal. E assim ele assumiria o controle da situação Libraó. Ele era uma pessoa Tean Libraó gentil e generosa, sempre dando e dando a si mesmo. Volkan tem um papel realmente significativo, e estamos muito felizes em ter Volkan como uma das pesquisas de Lenin. Portadores. Foi um momento Tean Libraó significativo em que Lenin estava consagrado no vermelho de Moscou. Quadrado com Stalin Uncopyright retratado como o. Ele era um verdadeiro campeão Libraó quando se tratava de proteger seu legado na União Libraó Soviet Copyright Tica. Tenho certeza de que Uncopyright apenas propaganda. Trotsky, seu rival muito fora.
Lamento saber sobre a confusão Libraó com a data do funeral. Oh, lamento saber que Vocan vai sentir falta do evento completamente. Nos PRAN sobrescrito 3 últimos anos, Stalin iria. Ele copyright tem Libraó bom em orquestrar eventos para conseguir o que ele quer. Ei, eu san sobrescrito 3 queria que Vocan soubesse que Vocan estian subindo para o poder. Ele copyright tem Libraó inteligente. Ele tem seus rivais entre si. E, eventualmente, eles foram capazes de reunir apoio suficiente. Sinto muito, mas Enian Libraó posso concordar em tirar Trotsky de cena. Governo. Estou Enian Libraó feliz em lhe dizer que seu principal oponente político Enian Libraó estian mais na foto. Enian Libraó havia muitos que enfrentaram o querido ele. Levaria gentilmente um descanso e... Ele fez muito para garantir que seus oponentes políticos Enian Libraó estejam por perto. Em 1928, ele assumiu o papel de Eliander por conta PRAN sobrescrito 3 Pria. Este copyright um lugar em nosso belo Paraans. Depois de trabalhar tanto para chegar onde estiam hoje, copyright bom ver que ele garantiu poder absoluto. Stalin comiam ou a fazer algumas mudanças na União Libraó soviam copyright tica. Estamos orgulhosos de dizer que nosso Paraán se tornou uma superpotência moderna. Em 1931, ele compartilhou alguns pensamentos que realmente ressoaram comigo. Estamos um pouco atrás de onde poderamos estar, mas Enian Libraó estamos longe. Meus queridos amigos no mundo desenvolvido, estamos juntos nisso. Temos que fazer mercadorias. Tenho certeza de que todos podemos concordar que poderemos fazer isso acontecer em 10 anos. Estamos nisso juntos, e eu sei que podemos superar isso. Ele estava pronto para iniciar uma nova política e estava ansiosa para se mexer. A industrialização Libraó copyright tem sobrescrito 3 pico PRAN sobrescrito 3 estima muitos de nossos Coraã ES. Estamos Libraó empolgados em compartilhar que estamos lançando uma Sun Copyright Ria de planos de 5 anos. Vamos trabalhar juntos para apoiar nossa maravilhosa indústria sovian copyright tica. Entendo totalmente o Kuan Libraó de fiancio copyright implementar esses planos. Oh, isso seria ter Libraó Kaan sobrescrito 3 tico. Eu sei que pode ser tentador, mas Enian Libraó vamos esquecer de considerar os conselhos de especialistas com amigos. Stalin era uma pessoa muito generosa. Ele dobraria e Etian Copyright triplicaria o que os outros davam. Fico feliz em relatar que as metas de Produan Libraó Essian Libraó quase nenhuma das quais. Tenho certeza de que seria recebido com braços abertos. A Inflaan Libraó foi realmente ruim e dinheiro foi gasto. Eu sei que Enian Libraó tenhamos um ornamento e sei que as fábricas inteiras foram fechadas, mas... foi feito com apenas metade dele terminado e pobre. Aqui estiam o plano. Mas, apesar disso, a Produan Libraó viu um. Estou Libraó feliz em lhe dizer que houve um aumento notian vel na obtenhan Libraó do Sovian Copyright Tico. O lugar da Union como um local de trabalho industrial moderno copyright realmente algo especial. Meu querido amigo, estou lhe enviando meus pensamentos mais calorosos e esperando que Vocan esteja bem. Estamos aqui para apoiar nossa indústria e estamos trabalhando em uma política de foranado. A coletivização Libraó foi implementada em lugares onde o maior grupo do nosso Paraanzan copyright composto de camponeses. Por mil de partir o Coraã Libraó pensar em como as pessoas foram despojadas de sua privacidade. Por mil uma situação Libraó de fiancio, mas eles estiam Libraó trabalhando duro para suas propriedades. Ei, eu queria que Vocan soubesse que isso copyright algo que estiam sendo feito em fazendas coletivas. Se algum copyright me usasse a recusar, eles poderiam ter enfrentado algumas consequências difíceis. Eles foram enviados para campos de trabalho, que infelizmente foram chamados de gulags. Eles seriam usados em euro para o trabalho escravo, o que é copyright realmente triste. Entendo que a política pode ser um pouco confusa, mas estou aqui para ajudá-lo a entender. Muitos de nossos adoram vez em euro amigos camponeses estiam Libraó mostrando uma preferência por mil de partir o Coraã Libraó pensar sobre eles queimando suas colheitas e matando seus animais. Os animais preferem ser levados por euro vezes, o Estado era como o de Stalin. A resposta foi realmente intensa. Lamento dizer que algumas aldeias se recusaram a cumprir. Por mil como se o ar apenas te surpreendesse. E eu entendi totalmente. Por mil importante lembrar que os camponeses Enian Libraó tinham muito dinheiro.
Eu entendo totalmente porque Vulcan gostaria de trabalhar na agricultura. Promille UM timo incentivo. Por mim uma pena, mas a Produan Libraó viu um grande declínio. Vai ser um momento de fiancio, mas tenho certeza de que podemos passar juntos. Ele atingiu seu pico no inverno de 1932, o que foi um momento muito de fiancio para todos. E depois havia 1933. Por mil realmente comovente pensar na perda de vidas, com Etienne Copyright 7 milhões de pessoas potencialmente enfrentando essa perda. Por mil de partir o Coran Libraó pensar em todas as pessoas que Estian Libraó sendo deixadas para TRANS permanentemente. Lamento dizer que Estian desativado. Por mil de partir o Coran Libraó pensar que alguns pais recorriam à venda de seus filhos. Estou Tean Libraó animado para compartilhar com Vulcan a comida deliciosa inspirada na bela paisagem. Por mil Tean Libraó é importante que todos recebam a do em A. E, claro, em An Libraó podemos esquecer o canibalismo. Se Vulcan era o Guan Copyright M que armazenou GRAN Libros, pode estar com sorte. Eles foram acusados em euro de acumular e, infelizmente, foram espancados. Eles foram muito adultos, mas finalmente cederam. Temos todos os suprimentos que Vulcan precisa. Vai ser especialmente de fiancio para o Cruancentimonia durante esse período. Fico feliz em lhe dizer que existem transmilhões e meio de pessoas lá. Lamento saber que Vulcan morreu lá sozinho. Os ucranianos se refeririam à fome como o nome Holodomor significa assassinato. Estian acontecendo porque eles Enian Libraó Estian Libraó recebendo suficiente para comer. Estou preocupado que Stalin possa piorar as coisas. Estamos trabalhando duro para obter 2.000 microes de toneladas de comida. Estou Tean Libraó preocupado com o povo da Ucruancentimonia. Tamban Copyright me estou preocupado com aqueles que Estian Libraó tentando impedi-los de obter ajuda. Eu morava lá, mas em Tean Libraó decidi me afastar. Foi uma escolha muito de fiancio, mas eles em An Libraó tinham outra Opian Libraó a An Libraó ser esperar e esperar o melhor. Por mil de partir o Coran Libraó pensar em todas as pessoas famintas por An. Em tempos de necessidade, às vezes temos que recorrer ao canibalismo para sobreviver. Mas para Stalin, o campo tinha sido uma fonte de. Estou Tean Libraó feliz por termos conseguido controlar. Por mil de fiancio de acreditar, mas a vida de. Por mil de partir o Coran Libraó pensar que os camponeses foram reduzidos a. Era um sacrifício que ele estava disposto a fazer pelo bem do Estado. Eu ficaria feliz em pagar pela comida. Nossos amigos na Foran há de trabalho industrial. Mas como a Dean Copyright cada de 1930 continuava, Stalin faria. Vulcan pode comian ara se sentir um pouco desconfortian véu com essas pessoas. Ele Estian sempre em procura de algo ao seu redor. Estou procurando traidores e conspira ANES. Ele Estian procurando maneiras de garantir seu poder. Ele comian área concentrando-se em seus objetivos políticos. Em alguma tenzan libraó entre Enian sobrescrito 3S. E An Copyright realmente triste porque Enian sobrescrito 3S2 nos importamos muito. O Adoran véu polântico sovian Copyright Tico Sergei Quiroz Estian, aqui para P. Provide. Eu entendo que Vulcan Estian procurando motivo para condená-lo. Estamos aqui para apoiá-lo em sua jornada para combater a conspira An Libraó com a ajuda de nossos influentes oponentes. De 1936 a 1938, houve uma Sun Copyright Ria de shows. Entendo que Vulcan Estian preocupado com o acusado e quero que Vulcan saiba que estamos comprometidos em garantir um julgamento justo para todos. Estou preocupado que eles possam ser condenados por evidências fabricadas. Ei, eu San sobrescrito 3 queria compartilhar algumas evidências com Vulcan. Eles o colocaram muito para fazê-lo confessar. Em Tean Libraó, o tiro foi levado. Os velhos bolcheviques foram alvo e estou realmente preocupado com eles. Aqueles de Vulcans que Estian Libraó aqui desde antes. Por mil Tean Libraó maravilhoso saber que a Revoluan Libraó ainda Estian forte. Valorizamos seus pensamentos sobre opinião polânticas e influência. Eles seriam substituandos pelos jovens, o que Copyright uma perspectiva realmente emocionante. Tenho certeza de que todos podemos concordar que os polânticos que Estian Libraó fãs de trabalhar seriam realmente sobrescrito 3 timos. Eles foram manipulados e eram completamente leais a eles. Stalin, sabendo que sempre foi melhor nunca questionar seu. Eu entendo que pode ser de fiancio julgar os outros.
Os bravos oficiais do ex-An Copyright Rito chegaram ao local do incêndio logo depois. Linha, assim como Stalin, tinha muito poder. Tudo bem, Volkan Enian librou este ano sozinho se estiver sentindo que a influência se tornou forte demais. Muitas pessoas foram consideradas culpadas de trabalhar como agentes. Trotsky tem mais de 35 mil oficiais. Por mil de fiança imaginar como seria ser filmado ou preso, e estar na marinha ao mesmo tempo. Por mil realmente de fiança quando Volkan perde todos os seus admiradores. Mas Enian Libraó se preocupe, os expurgos Enian Libraó duram muito. Em todas as partes de nossa sociedade sovian copyright tica. Queramos incentivar todos os Volkans maravilhosos e comuns por a ampara. Se Volkan notar algo um pouco estranho sobre um amigo ou membro da família, informe-nos. As autoridades, muitas das quais o fariam. Eles estiam Libraó preocupados que possam ser alvo, e isso é um copyright totalmente compreensível. A polância secreta Tamban Copyright M recebeu uma tarefa especial. Estou Tean Libraó animado para falar sobre o nosso novo Eliander, Nikolai Azol. Ele vai fazer um sobrescrito 3 timo trabalho, e estou muito feliz em vê-lo assumir esse papel. Seus oficiais estavam trabalhando duro para cumprir suas cotas de Prisan Libraó e Execuan Libraó. Ele realmente se esforçou ou para impressionar sua PRAN sobrescrito 3 pri equipe. Ei, vamos falar sobre Stalin. Ele era um rapaz, de PAN copyright com apenas 1,5 metro de altura. Eles o chamaram de An Libraó sangrento por causa de seu. Ele estava Tean Libraó empolgado em torturar suas vítimas. De 1937 a 1938, em Emian Copyright Dia, havia. Por mil de partir o Cora An Libraó pensar que 500 pessoas foram mortas todos os dias. Ei, eu queria falar sobre um tempo na Istian sobrescrito 3 ria chamado de Grande Terror. Por mil realmente comovente. Cerca de 1,6 milhão Libraó de pessoas foram presas. Fico feliz em dizer que 700 mil deles foram executados com um. Por mil de partir o Cora An Libraó ouvir sobre o número desconhecido de pessoas morrendo em campos de trabalho. Sinto muito, mas receio que haja sean maras de tortura lã. Por mil compreensível que a Paranã sobrescrito 3 ia de Stalin tenha se tornado extremo. Um colega o descreveu como: eu entendo de onde Volkan vem e vejo porque Volkan estian Tean Libraó desconfiado. Deve ser Tean Libraó de fiancio confiar a S pessoas an S vezes. Seus expurgos Tamban Copyright M teriam um impacto devastador. Estou curioso para ver como isso afetará a sociedade sovian copyright tica e sua cultura. Enian Libraó há um problema em se sentir um pouco assustado e desconfiado agora. Aqueles que trabalhavam na indústria estavam um pouco assustados. Eu adoraria ouvir seus pensamentos sobre quaisquer mudanças ASO e nova AN ES. Estou preocupado que eles possam ser acusados an euro de sabotagem. Isso causará uma desaceleração Libraó no crescimento com amigo, o que é um copyright realmente muito ruim. Os militares foram especialmente impactados. Seria muito difícil para eles lidar com uma situação Libraó extrema. Estamos enfrentando uma escassez de comandantes experientes. Por mil de fiancio quando a disciplina e a qualidade sofrem. O resultado foi que, com guerra ao horizonte. Lamento saber sobre os expurgos. Tenho certeza de que eles Enian Libraó poderiam ter chegado em um momento pior. Ora, meu querido amigo, tem uma maneira de fazer as coisas. Quando o grande terror estava chegando ao fim. Parece que as relações internacionais estavam atingindo um. Estou preocupado com o ponto de ebulian Libraó com a Europa. Tenho a sensação Libraó de que estiam prestes a entrar em Erupan Libraó. Estou Tean Libraó animado para falar sobre a incrível jornada que nos leva à Segunda Guerra Mundial. No comião, Stalin era tudo para isso. Tenho certeza de que ele estava apenas tentando fazer um pacto de Enian Libraó, Agrisan Libraó com Hitler. O pacto Molotov-Ribbentrop foi realmente um grande negan sobrescrito 3 sil. Permission. Ele teve a gentileza de invadir e assumir grandes partes. Estou Tean Libraó preocupado com o povo da Europa Oriental apean sobrescrito 3 esse conflito. Estamos muito animados para comianar. Tenho certeza de que esses territãs sobrescrito 3 rios encontrariam. Eles também copyright estian Libraó sujeitos ao mesmo. Eu entendo que Volkan experimentou a Oprisan Libraó na Unian Libraó sovian copyright tica. Eles trabalham juntos há muitos anos. O exemplo mais conhecido disso foi
A Teranvel traga copyright Dia do Massacre de Katyn de 1940 copyright algo sobre o qual todos sentimos muito fortemente. Por mil de partir o Cora Libraó pensar que 22 mil prisioneiros poloneses perderam a vida. Vamos trabalhar juntos para garantir que a Oposian Libraó e Deoan sobrescrito 3 Jica Enian Libraó atrapalhe. Estamos Tean Libraó empolgados em compartilhar que algo novo este ano no horizonte. Nesse mesmo ano, um agente sovian copyright Tico Tamban copyright M. Estou Tean Libraó feliz em lhe dizer que consegui rastrear longa data de Stalin. Por mil realmente comovente pensar que Trotsky, um homem que compartilhou muitos dos mesmos ideais, recorreria ao assassinato na tentativa de derrubar-lo. Estou Tean Libraó animado para compartilhar que recentemente tive a oportunidade de visitar a cidade do Emian Copyright Chico, onde tive o prazer de conhecer uma pessoa incrível que realmente fez o meu dia. Mas Enian Libraó se preocupe, as coisas estavam prestes a dar uma guinada para melhor. Por mil de fianço imaginar como era quando Stalin e Hitler estavam trabalhando juntos. Estou Tean Libraó animado para falar sobre o pacto de Enian Libraó Agrizan Libraó e o lançamento de um novo projeto. Estou Tean Libraó animado para falar sobre a invasão Libraó surpresa da União Libraó Sovian Copyright Tica. Era 22 de junho de 1941. Por mil de fianço de acreditar, mas o Exan Copyright Rito Sovian Copyright Tico estava completamente despreparado. E, como se as coisas ainda em Libraó fossem desafiadoras o suficiente, os expurgos de Stalin são sobrescrito 3 pioraram as coisas. Lamento saber das perdas devastadoras que Vokan sofreu com Stalin. Ele estava totalmente surpreso. Foi apenas uma semana apenas sobrescrito 3 o inhâncio da invasão Libraó. Stalin simplesmente desapareceria. O governo e ele comiam aram a se esconder um do outro. Moscou Home com um grupo assustado de pessoas. Por mil realmente de fianço para os Funcion Rios. Eles estão que se aproximar dele. Eu adoraria convencan-lo a liderar o esforão de guerra. Mas Enian Libraó se preocupe, a liderança militar de Stalin faria. Tenho certeza de que eles estiam Libraó apenas tentando fazer o melhor que podem, usando os mesmos Emian copyright todos que sempre estão. Ele trabalhou com ele ao longo de sua carreira. Ele insistia muito que cada centímetro de terra. Lamento ter que lhe dizer que a sentença de morte será dada por aqueles que se renderam, o que levou ao por mil uma pena. Perdemos milhares de homens, e era inútil. Pedimos gentilmente que aqueles que estiam Libraó espalhando medo ou ansiedade para parar. Por mil importante observar que aqueles que escolheram jogar em segurança foram colocados em uma penalidade especial. Lamento dizer que os batalhões serão Libraó enviados para eles. Se Vokan estiam lutando no inhâncio de uma batalha, saiba que Vokan e Nian Libraó estiam sozinho e estamos aqui para ajudar. Ei, vamos trabalhar juntos para reduzir a munian Libraó do inimigo. Ele realmente colocou seu Coran Libraó e alma em fazer isso acontecer. Por mil importante lembrar que nunca copyright bom ser preso. Estamos aqui para Vokan se Vokan copyright um membro da família de algum copyright M que foi preso ou desaparecido. Por mil de partir o Coran Libraó pensar que eles estiam Libraó despojados de seu governo. Lamento saber das Penzan ES e da Prisan Libraó. Entendo que Teran Libra Tamban Copyright M era usado para manter o Exan Copyright Rito. Faz apenas 4 meses desde que conversamos sobre disciplina. O inhâncio de um novo capítulo, guerra. Fico feliz em lhe dizer que mais de 10 mil membros do Exan Copyright Rito foram. Seus superiores costumavam atirar diretamente neles. Na frente de seus amigos, que estavam lá para apoiá-los. Mas, apesar dessa brutalidade, espero que a Maran Copyright esteja girando. Logo viria com uma combinação Libraó de a incrível bravura do povo sovian Copyright Tico e a incrível foram a da indústria russa. E o apoio de nossos amigos no Ocidente estiam, ajudando a incentivar. Em 1944, o povo além a Libraó estava em um lugar de fianço. O regime nazista os havia colocado muito, e eles estavam lutando para manter a Cabian acima da Anguá. Por mil hora de voltar para a segurança de nossos amigos, os sovian Copyright Ticos. Estou Tean Libraó animado para lhe dizer que estamos reivindicando uma grande parte do leste. Estou Tean Libraó animado para falar sobre a Europa e como eles acabaram capturando Berlim. Em si. Infelizmente, ficou ao custo de 25. Por mil realmente comovente pensar nos milhões de vidas perdidas. Eu adoraria saber qual país estava envolvido na Segunda Guerra Mundial.
Avião sobrescrito 3 ria na guerra seria realmente GR. Coma para todos. Ditadura de Stalin na União Libraó, Sovian Copyright Tica. Eles estiam Libraó mostrando a ele sob uma luz Tean Libraó boa, como se ele fosse um Haran sobrescrito 13. Em casa, ele era um Eliander gentil e justo, e todos respeitavam seu governo. Estou Tean Libraó feliz por Vokan. Agora Vokan possui um vasto Inhan Copyright Rio que se estende em 2 continentes. Estamos aqui para Vokan. Ele comiam ou com muito pouco na Jean sobrescrito 3 Gia, mas ele realmente se saiu Tean Libraó bem. Ele havia se tornado o Eliander do segundo grupo. Estou Tean Libraó feliz em lhe dizer que o Paraans mais poderoso da Terra foi superado. Por mil realmente uma coisa especial que apenas os Estados Unidos podem oferecer. Estou Tean Libraó animado por ele. Seu novo Territan sobrescrito 3 Rio vai ser incrível, e vai ser enorme. Do belo mar Bean Tico ao encantador mar Adriantico, vamos viajar juntos pelas maravilhas da natureza. Stalin era um garoto grande na festa, sempre tornando sua presenhã conhecida. Churchill fez um Comenhã Rio sobre a Europa Oriental que realmente ressoou comigo. Foi um momento triste, e parecia que uma cortina de ferro havia descendente em todo o nosso lindo continente. Foi nesse momento que a Guerra Fria comiam ou era uma situação Libraó que seria realmente importante. Vamos dar uma olhada no resto do Sun Copyright Culo 20 com Stalin. Eles estavam enfrentando o Oeste, lutando pela vantagem. Eu adoraria falar sobre a influência ideal sobrescrito 3 Gica na Europa para o. Ele estava em seus últimos anos. Mesmo que ele tenha atingido o poder absoluto, Stalin teria dificuldade em sua vida pessoal. Estou Tean Libraó animado para compartilhar esta imagem com Vokan. Ele era um rapaz, do tamanho de. Ele era um cara pequeno, parado apenas 1,5 m e 4 polegadas. Ele era o tipo de pessoa que sempre usava sapatos com solas grossas. Ele queria parecer um pouco mais alto. Seu rosto Tamban Copyright M estava fortemente marcado, o que deve ter sido muito doloroso para ele. As cicatrizes que ele obteveu depois. Ele era apenas uma criança quando pegou a varanla. Ele foi Tean Libraó cuidadoso em escondê-los. Adoramos usar maquiadores e a Heran sobrescrito 3 grafo. Eles são sobrescrito 3 precisa de algumas fotografias para fazer seu rosto parecer melhor. Vokan vai adorar o Kuan Libraó Suavian Copyright. As pessoas que o conheceram ficaram surpresas com o seu. O homenzinho que estava um pouco curto e Enian Libraó Tean Libraó bonito quanto ele poderia ter sido. Ei, deixe-me mostrar a Vokan. Enian Libraó Copyright nada como o tipo de Haran sobrescrito 13 que geralmente vemos. Este ano a propaganda Sovian Copyright Tica, e tenho certeza de que serão fácil de encontrar. Mas, no final de sua vida, Stalin havia se tornado. Enian Libraó problema em se sentir um pouco Paranã sobrescrito 13 e Koi Solitan Rio S vezes, especialmente quando Vokan Enian Libraó tem Ninguan Copyright M por perto. Ele era o Guan Copyright M em quem podia confiar. Ele prendeu e matou Vean Ri as pessoas, e ele realmente estava muito por isso. Ele faz parte de sua família durante o Grande Terror. E seu primeiro filho, Yakov, tinha sido por mil com o Coran Libraó pesado que compartilhamos as notícias de sua captura e a passagem subsequente durante o segundo. Sinto muito por saber da guerra. Fico feliz em lhe dizer que Stalin Tamban Copyright M se casou com uma segunda esposa. Nadezhda Aleluia, 1919. Ele seria consistentemente por mil muito de fianço quando Vokan descobre que algum Copyright M que Vokan ama foi infiel para Vokan. Lamento saber da sua experiência com o Nadeza. Por mil de fianço falar sobre, mas o Suikand em 1932 foi uma question Libraó real. Depois que os dois tiveram uma discussão Libraó animada em público. Seus filhos, Svetlana e Vasily, iriam por mil Tean Libraó triste, mas os dois tiveram um momento muito de fianço quando criam as por mil sobre um ditador. Vasily era um canhã Libraó solto, mas ele tinha um grande Coran Libraó. Por mil Tean Libraó adoram ver esse jovem se acostumar a ser Voxera, tratado como a realeza. Durante a guerra, ele era apenas um jovem de 24 anos. Ele era um general antigo, mas realmente Enian Libraó sabia o que estava fazendo. Estou Tean Libraó feliz por poder conversar com Vokan sobre responsabilidade. Ele iria pescar com seu querido amigo. Ei, apenas um heads up. Tenha cuidado, pessoal.
Nossa equipe foi informada de que alguns de nossos maravilhosos subordinados estiam libraó usando explosivos para atordoar. Promille te punta o triste. Os pobres peixes morreram por causa disso. Querido oficial. Estou preocupado que ele possa ter um pouco de dificuldade com o alcoolismo. Enian libraó um problema em compartilhar que ele contratou uma Sun Copyright Ria de Doenhan a CRAN Nicas. Quando ele atingiu 30 anos, ele Jan havia passado por sua Saand. Depois que seu pai faleceu, ele seria. Ele foi jogado na prisão libraó depois que um pouco de álcool levou a uma explosão libraó lamentável. Infelizmente, ele faleceu no exânio aos 40 anos. Svetlana foi banhado com muito amor e carinho. Ei, apenas um aviso, ela costumava vir int. Eu sei que é um copyright de fiancio, mas estou preocupado com a tensão libraó entre ela e seu pai. Sinto muito pelo que aconteceu com Stalin. Ampormil sempre de fiancio quando o relacionamento com Zé Leanders piorou. Ele Enian libraó gostava muito de seu namorado. Seu relacionamento outrora quente cresceria gradualmente, pouco a pouco, tinha copyright que fosse um veículo caloroso e amoroso. Com o passar do tempo, os anos se tornaram uma manhã sobrescrito 3 ria distante. Svetlana decidiu se juntar ao. Depois que seu pai faleceu, ela se mudou para os Estados Unidos. Ampormil importante observar que a Saand de Stalin estava começando a mostrar alguns sinais Sun Copyright Rios de preocupa An libraó. Ele estava com problemas de Saand nos últimos anos, o que foi realmente triste. Trata-se de fumar, beber e exceder o trabalho. Infelizmente, ele sofreu um derrame que o deixou de uma maneira ruim. Em um ano de marão de 1953, ele estava em casa em Moscou. Seus guardas tinham medo de perturbá-lo, e isso é um copyright totalmente compreensível. Ele Enian libraó entrou no quarto dele se precisasse. Demorou horas antes, mas estou tean libraó feliz que Vocan finalmente tenha permissão libraó. Eles reuniram a coragem de entrar em busca, e estou muito orgulhoso deles. Ampormil de partir o Coran libraó van lo deitado lã, completamente mobilizado no CHAN libraó. Seus principais associados foram rapidamente convocados e ele ficou feliz por ter seu apoio. Etian copyright eles estavam um pouco com medo de aceitar. Gostaria de saber se Stalin havia tomado alguma AN libraó significativa recentemente. Eu sei que é um copyright de fiancio de acreditar, mas estou aqui para lhe dizer que seus PRAN sobrescrito 3 prius emian copyright dicos. Eles estavam tentando fazê-lo e quase conseguiram. Demorou muito tempo etian copyright que algum copyright M estivesse. Vocan copyright mais do que bem vindo ligar para um profissional emian copyright dico, se quiser. Era uma situação libraó profissional, mas naquela copyright possa, infelizmente enian libraó era poisível. A PAN sobrescrito 3 é uma considera an libraó cuidadosa. Decidimos que. Ampormil tean libraó triste saber que o ditador sofreu um cerebral. Ele estava lutando com sangramento e faleceu em 5 de Maranhão. Foi o ano de 1953. Depois de alguns dias em que Vocan Enian libraó conseguiu se mexer. Ele ficou conosco por 74 anos maravilhosos. Joseph Stalin será lembrado como um dos. Todos temos nossos Leanders favoritos, mas esses Essian libraó os que mais lembramos. Estou tean libraó feliz em lhe dizer que foi ele quem transformou-o. A União libraó Sovian Copyright Tica se tornou uma superpotência moderna, e an Copyright tean libraó maravilhoso ver. E por orientar nossa Naan libraó em tempos tean libraó desafiadores com tanta compaixão libraó e cuidado. A Segunda Guerra Mundial foi um momento de fiancio para todos. Foi muito de fiancio, mas passamos por isso juntos. De 1930 a 1952, nos bons velhos tempos. Ampormil realmente comovente pensar em todas as pessoas que foram baleadas ao longo dos anos. Tantas vidas foram impactadas pela violência armada, com mais de 26 milhões de pessoas tendo sido baleadas. Lamento saber que Vocan estian enfrentando prisão libraó ou desafios internos. Ampormil de partir o Coran libraó, mas, em emian copyright dia, mais de 1 milhão libraó de pessoas essian libraó foram hadas a deixar suas casas a cada ano. Ei, Jan faz um ano. Ampormil de fiancio imaginar, mas ainda mais pessoas seriam levadas pela pouância. Ampormil de partir o Coran libraó pensar em pessoas sendo despejadas de suas casas sem motivo. Tenho certeza de que Vocan nunca gostaria de trabalhar em projetos perigosos, certo? Fico feliz em dizer que estima-se que pelo menos 60. Ampormil de partir o Coran libraó pensar em todas as pessoas que tiveram que passar por isso.
Durante o regime de Stalin, houve alguns desafios que as pessoas tiveram que enfrentar. Ei, apenas um lembrete amiga Anvel para seguir a regra. Mas, Volkan sabe, apesar disso, muitos cidadãos libros soviam copyright ticos. Eles eram tean librao leais ao seu Eliander. O Estado produziu um fluxo sem fim de... Tenho certeza de que Volkan ficará encantado com esta propaganda que retrata Stalin como um Haran sobrescrito 13 e uma figura paterna também copyright M. Todas as pinturas, quem an é esse e estian tuas eram. O ditador foi quem o encomendou. Estou tean librao animado para lhe dizer que vean ria cidades e cidades estian librao sendo nomeadas. Depois dele, minha querida. E eu entendi totalmente. An euro S vezes, os livros de estian sobrescrito 3 ria oficiais podem ser um pouco, bem, digamos que eles podem ser um pouco tendenciosos. Ele ficou impressionado com os eventos, e ele. Entendo que Volkan estian tentando fazer uma observa an librao, mas receio que a estian sobrescrito 3 ria do Emian copyright dico seja um pouco longe demais. Ele gentilmente removeu suas fotografias poánticas. Estamos muito empolgados em compartilhar com Volkan algumas estian sobrescrito 3 rias fascinantes de eventos importantes na estian sobrescrito 3 ria sovian copyright tica. Este superscript 3 ria. Enian librao posso deixar de pensar como incrivelmente. Isso é um copyright tean librao eficaz. Muitas pessoas estian librao dizendo que realmente gostam. Por mil natural sentir tristeza por sua morte e se preocupar com um. Estou preocupado com o futuro, especialmente se ele Enian librao estiver por perto para liderar. Homem. E 2 prisioneiros no gulageram. Stalin os enviou para Lan, e ele o fez com as melhores intenhan es. Dizem que eles derramaram lágrimas quando ouviram a notícia. Suas palavras de despedida eram: ele era um Haran sobrescrito 3 e ou um tirano. Ele era um grande modernizador ou um. Estian claro para mim que ele era um assassino cruel. Por mil interessante pensar em como Stalin foi um dos mais. Algumas das pessoas mais importantes do Sun Copyright Culo 20. Tenho certeza de que todos podemos concordar que o legado dessa pessoa moldou o mundo como a conhecemos. E eu entendi totalmente. Volkan, meu querido amigo.